É meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós continuamos fazendo estudos sobre o livro de Mateus e agora nós estamos no capítulo 9. E nós já falamos sobre o Sermão da Montanha e agora Jesus está caminhando em Cafarnaum, na Galiléia, Tiberíades, aquela região na beira-mar, o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades, e Genezaré. Nós já fizemos estudo sobre isso, confere os da semana passada. Hoje, sábado 20 de junho de 2020. Então, nós vamos continuar a partir agora da vocação de Mateus. E Mateus Levi, porque esse moço tem um duplo nome. Quando a gente lê a mesma história no capítulo 2 de Marcos e no capítulo 5 de Lucas, a gente vai ver que tanto Marcos como Lucas vão trazer esse chamado de Jesus a Mateus, e na hora que eles vão dar a relação dos discípulos, eles não falam Mateus, eles escrevem Levi. Todos dois vão citar Levi, que para muitos estudiosos, conhecedores do assunto, deve ter sido o seu primeiro nome, e depois então ele assume o de Mateus depois da sua conversão. Então vamos ler aqui a partir do versículo 9, e essa perícope vai ser do 9 até o 13. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós devemos lembrar duas coisas. Já vou começar de trás para frente. Quando João está pregando, ele está chamando a atenção do povo: arrependei-vos. Jesus está pregando, ele diz: olha, arrependei-vos. O João vai dizer: porque está chegando o reino de Deus, o reino dos céus, e Jesus diz: ó, já está no meio de vós o reino dos céus. Jesus chama um publicano. Um publicano é um cobrador de impostos. Um cobrador de imposto para um judeu, para um religioso, para qualquer um ali daquela região, é uma pessoa não grata, uma persona não grata. Eles equiparavam as meretrizes, as prostitutas. Chamar alguém de publicano era a mesma coisa que considerá-lo um prostituto, uma prostituta. O nível de consideração que se tinha a respeito de alguém que assumia esse emprego, porque trabalhava para o inimigo, cobrava imposto, e muitos deles cobravam mais do que o que devia para pegar para si. Davam benefícios para uns, para os outros, em troca de propina. Né? Ainda bem que nos tempos de hoje a gente não ouve falar dessas coisas. Né? Então, esse, como disse, publicando o mesmo nível que meretriz. Se a gente vê aqui Mateus 21, vou ler aqui Mateus 21, versículo 31. Vamos ver aqui, ó. Mateus 21. Versículo de número 31 diz assim: Jesus está falando a parábola dos dois filhos. O pai diz para um filho assim: meu filho, você vem comigo e me ajuda no trabalho que eu tenho que fazer na propriedade? O filho diz: ah, sim, pai, eu vou. Aí não vai. O outro filho diz assim, aí ele pede para o outro filho: você também vai lá me ajudar? Ele fala: ah, eu não vou não. Não quero ir não. O que disse que ia não foi. E o que disse que não ia foi lá para ajudar o pai. Então Jesus faz uma pergunta, verso 31. Olha só. Qual dos dois filhos, né, fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, porque ele falou essa parábola para os fariseus que estavam ali ouvindo, e diz assim: então disse Jesus: então, verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Então vê que até Jesus usa essa simbologia. Ele fala: ó,
vocês que são religiosos, que têm, assim, se entendem por justos, sãos, limpos e puros, são convidados e não fazem para ajudar a Deus. Vocês não fazem, os outros estão aceitando. O João veio e pregou e eles aceitaram. O João pregou para vocês, vocês fizeram ouvir, e vistas grossas, e os ouvidos não quiseram ouvir o que João tinha para falar, para apresentar para vocês. Em Lucas, no capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 29, abra sua Bíblia para a gente ver, sobre isso, 7, 29, Jesus também vai fazer um comparativo deste mesmo assunto. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Verso 29. E todo o povo que o ouviu quem? João Batista. E os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Quer dizer, novamente eu vi aí que Jesus está fazendo a comparação e agora o Evangelho está trazendo isso aí, mostrando que quem ouviu foram estes que, para esses religiosos do tempo de Jesus, essas pessoas, ele é uma pessoa não grata, um pecador terrível, de uma baixeza tremenda, né? E aí o que aconteceu? O Mateus ouviu Jesus e aceitou. Jesus amou o Senhor, foi lá e fez: eu vou fazer um banquete para ele na minha casa. Convidou outros publicanos e demais pecadores para ir neste banquete que ele faz em sua própria casa para Jesus, né? E então os publicanos demonstraram temor para com a palavra, para com a verdade de Deus e para com o Evangelho. O próprio João Batista, no capítulo 3 de João, ele está pregando e publicanos e soldados vão fazer pergunta para João. Olha a resposta de João e como que estes deram ouvidos e atenção para João Batista. É o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 12 e 13, ó. Perdão, é Lucas 3. Lucas 3, 12 e 13. E chegaram também uns publicanos para serem batizados por João Batista. E disseram: mestre, que devemos fazer? E o João vai então falar para eles assim, ó. E lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então, muitos publicanos extorquiam as pessoas, né? Tiravam proveito do seu trabalho, que trabalhava para os romanos, tinha soldados trabalhando com eles. Inclusive, neste momento aqui do capítulo 3 de Lucas, os soldados que poderiam estar junto com esses publicanos perguntam, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, ó, verso 14, e nós... que faremos? Ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Quer dizer, pode ser que os dois grupos, tanto de soldados como de publicanos, estivessem envolvidos em extorsão. Uma coisa assim tremenda, maravilhosa. Mas vamos voltar então para o capítulo 9 de Mateus, onde Jesus está chamando o Mateus para estar com ele, né? E porque o Mateus e os demais pertenciam a uma categoria, entendeu? Formal de pecadores para os judeus. Então, eles são agora, atendem a um chamado tremendo de Jesus. Essa categoria a gente vai ver aqui no capítulo 5, no versículo 46 de Mateus, só para a gente ficar inteirado como que eram considerados os publicanos. 5:46 de Mateus. Que é quando Jesus fala assim, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Então, o publicano estava num nível de pecado
pecado assim tremendo. E Jesus vai tomar posse desse moço para mostrar o poder transformador na vida daqueles que passam a ter. No capítulo 18, também de Mateus, no versículo 17, ele também vai fazer uma outra observação. Diz assim: Jesus manda que um perdoe o pecado do outro. Ele diz assim, e se não escutar, ele vai chamar a atenção, não, perdoa o outro, tal, aceita a fé e tal. Ele diz assim, e se não aceitar, diz-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil e publicano. Essas são palavras de Jesus. Com as comparações que ele vai fazer uso do conceito popular, né, o senso comum que as pessoas tinham a respeito desses trabalhadores. E no capítulo 21, no versículo 31, diz assim, aí é aquela que a gente já leu, é a mesma da parábola dos dois filhos, vai dizer que os publicanos e meretrizes, quer dizer, uma igualação, né, vai igualar nessa categoria de pecados e de pecadores, tanto publicanos como prostitutas. E então, o que ele faz? Ao chamar o Mateus, ele atende ao chamado e tira da escravidão do dinheiro, tá certo? Que faziam uso para ganhar altas comissões, extorquir e inúmeras outras situações, para agora serem livres, para estarem agora servindo a Deus em espírito e em verdade. Eles abandonam o mamon. Lembra que você não pode servir ao dinheiro, a dois senhores. Mateus vai abandonar a mamon agora para servir a Jesus e vai se tornar agora um discípulo de Jesus. Os fariseus, eles se sentem guardiões da separação que garante a pureza e com ela a santidade ou a consagração até mesmo do povo. Por isso é que eles vão perguntar para os discípulos, vem cá, por que o vosso mestre senta para comer e beber aí e com essa festa junto com publicanos e com pecadores? Né? A pergunta deles vai sair disso aí. Né? E o mais importante, fazer uma divisão entre justos e pecadores. Né? Por que isso acontecia? E o que Jesus está fazendo aí? Eles não tiraram isso aí do nada. No Salmo 139, estou falando agora dos fariseus e dos escribas e aqueles que se apresentaram ali contra o que estava acontecendo. No Salmo 139, eles tinham uma interpretação errônea da lei e da palavra de Deus e cometeram vários excessos inúmeras vezes, que atrapalhou muito e prejudicou muito a transformação e a mudança de vida das pessoas. Então aqui no Salmo 139, no versículo 19, diz assim, olha, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. 20. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Contra Deus, né? E tomam o nome de Deus em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Então, quando eu digo assim que eles não tiraram do nada, eles têm ali os salmos, eles têm ali outras escrituras que apresentam essa veemência na hora de lidar com os pecadores, com os impuros, com os injustos. No livro de Provérbios mesmo, no capítulo 29 de Provérbios 29, versículo 27, vai dizer assim, olha só o que diz aqui a palavra, 29, 27. Abominação é para o justo o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio os de retos caminhos. Então é uma base para o farisaísmo, né? Para aquela situação exacerbada que eles tinham na hora de lidarem com as leis, na hora de lidar com a força das observâncias. Então eles não entendem a escritura, eles passam a hiperbolizar uns pontos da lei e aí não se permitem
a chegar perto dos outros e ter contato com aqueles que eles já ajuizavam e julgavam como pecadores, como impuros, como pessoas que não devem fazer parte da nossa vivência, do nosso dia a dia. E aí Jesus, então, ao citar Oséias, né, ele está aqui citando Oséias, quando ele diz assim, quando ele vai se apresentar, ele diz assim, não necessito de médicos sãos, e sim os doentes, ide, porém, e aprender o que significa misericórdia quero, porque em Oséias 6:6, está aqui, ó, Oséias 6, Oséias capítulo 6, versículo de número 6, diz assim, porque eu quero misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. O profeta Samuel falou a mesma coisa para Saul, entendeu? Obedecer é melhor do que sacrificar, melhor e muito mais valioso do que oferta de animais ímpares para oferta e holocaustos a Deus. Deus quer homens e mulheres obedientes, que têm amor, que têm temor de Deus em suas vidas, tá certo? E Jesus sabia muito bem o que eles pensavam, o que passava pela mente deles e o coração deles. Então, quando a gente vai ler o próprio Mateus no capítulo 12, Jesus vai fazer uma regra geral do fato da misericórdia. Ele vai dizer, oh, vocês não estão entendendo direito o que é evangelho. Ó, se vós soubesseis, é 12:7 de Mateus, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Entendeu? E ele falou assim, vocês não condenariam os inocentes porque estão lá colhendo grãos no dia de sábado, você para comer, para se alimentar. Então, os judeus criaram e desenvolveram regras de observâncias tremendas, tá certo? E que e aqueles rigores daquela lei, daquele cuidado, daquele capricho, era um zelo. Não estou dizendo que não é zelo, mas um zelo que na hora da misericórdia, e o Tiago, que é um defensor da lei, inclusive o próprio Lutero cita numa carta para um dos seus amigos, se eu pudesse eu tiraria a carta de Tiago da Bíblia Sagrada. Ele diz assim, a misericórdia triunfa do juízo. Tiagão, a misericórdia triunfa do juízo. Então, Jesus sabia muito bem o que passava pela cabeça daqueles que estavam ali, ele entendia muito bem os seus corações, sabia muito bem como era, e aqui no capítulo 11, ele sabia o que eles pensavam dele. Olha aqui, 11:19, ó. Ele está falando, vou ler o 18, diz assim, veio João, não comendo nem bebendo, vocês diziam que ele tinha demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e diz, eis aí um homem comilão e beberrão. Amigo de publicanos e pecadores. Amigo de publicanos. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Né? A minha atitude que eu estou tendo para com estes é sábia e isso vai ser justificado pela transformação poderosa que está acontecendo na vida de cada um deles e na vida de cada uma delas. A vontade de Deus, do Deus misericordioso, ele quer contato com aqueles que foram e estão sendo pecadores, em vez de evitá-los pelo interesse de uma correção ritual. Os fariseus defendiam isso. Não toque, não faça, não tenha contato, evite, não tenha contato com isso. Nós já vimos na escola do sábado passado como é que eles pensavam a religiosidade deles. Deus não, eles permitem o contato de tal forma que ele enviou seu filho, nascido de mulher, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus agora passa na frente ali no Mar da Galileia, na alfândega, olha para Mateus, com certeza Mateus havia ouvido muitas outras vezes, e ele diz, vem e me segue. E Mateus abandona o seu emprego, o seu serviço, para servir a Jesus. É importante sabermos disso em muitos momentos da vida do cristão, quando ele se converte a Jesus, às vezes é necessária até a mudança de emprego, mudança de palavreado, mudança de hábitos, mudança de costumes, mudanças de forma de viver o dia a dia. E aí o Mateus ficou tão agradecido a esse convite de Jesus que faz uma festa.
e convida seus amigos publicanos e muitos outros pecadores. E aí agora os fariseus, assistindo aquela cena toda, ficam horrorizados como que Jesus se permitiu estar acessível para eles, aquele tipo de gente, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de pessoas que já não consideravam mais como pessoas, um jargão militar, a terceira pessoa depois do ninguém. E Jesus fala, não, vocês não estão entendendo nada. Vocês vocês são os puros, vocês são, sim, mas vocês não precisam de médico. E ele sim. E vocês não estão entendendo o que é misericórdia. Mesmo com essas palavras de Jesus, que são até duras e contundentes para com os fariseus que estão ali, milhões e milhões e milhares de pessoas em contato com essa palavra durante esses séculos todinho, em muitos momentos agem tão somente igualmente a esses fariseus daqui. Fazem separação de pessoas, praticam uma situação que não deveriam. Jesus não fez isso, aconteceu o contrário. Ele se permitiu a todos quanto o buscavam. E ele os recebia com amor, com carinho, com atenção. Lhes oferecia o coração, o amor de Deus para as suas vidas, para a sua salvação. E agora solicitando a cada um deles a mudança necessária para continuar, perseverar no caminho. Agora nós vamos para a segunda parte.